Lucas, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 35. Depois vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito que nos oriente na reflexão da sua palavra. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós nos reunimos, porque, como disse o irmão Stephen Kong, um chinês que hoje mora nos Estados Unidos, todas as vezes que a igreja se reúne, gosto muito dessa expressão dele, todas as vezes que a igreja se reúne, o Senhor tem algo para nos dizer. Então que nessa noite não seja diferente, que Ele realmente fale ao seu coração. Eu não sei se você está hoje com o coração tranquilo, festivo, alegre, que Deus te abençoe. Se estiver aflito, triste, desencorajado, que Ele também te abençoe ricamente, te encoraje, te fortaleça na pessoa de Cristo. Irmãos, esse texto aqui é um texto tão lindo, irmãos. Eu quero começar já primeiro entrando na glória, a igreja do Senhor. Então depois nós vamos verificar alguns pontos específicos naquilo que concerne a vinda de Cristo. Claro que o Senhor, Ele nos encoraja, nos mostra toda a realidade espiritual daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele preparou para nós. Hoje nós vamos trazer aqui uma ilustração, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, sobre o casamento judaico, que tem tudo a ver com a vinda de Cristo. O que o pai da noiva faz, como que é o processo do casamento. Se você analisar o casamento judaico, com a volta de Cristo é idêntico, irmãos. É algo maravilhoso. Diz o verso 35, cingindo esteja o vosso corpo. Essa palavra aqui, cingindo esteja o vosso corpo, o sentido original é caminhar rápido, e também fala de prontidão, ok? Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Para você ter um entendimento maior, você tem que pegar esse versículo e comparar com Mateus capítulo 25, com as 10 virgens, entende? 5 eram nécias e 5 prudentes. Quando deu horário de meia-noite, ouviu-se a voz do noivo. As 5 prudentes acenderam as suas lâmpadas e entraram para a ceia, para as bodas do Cordeiro. As 5 imprudentes não tinham óleo e ficaram para aquilo que vamos tratar hoje, 3 aspectos da volta de Cristo. Então, outra coisa que é interessante, irmãos, não pense você vai entrar de mão dada com seu filho, com sua filha na glória, com seu marido, com sua esposa. Não pense isso, porque aquilo que seu marido alcançou no Senhor, ele não pode transferir para você, e vice-versa. Então, é necessário que nesse tempo de preparo, nós estamos vivendo uma época de preparo. Oséias diz que é tempo de preparo. E Amós 4,12 diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse preparo para encontrar com o teu Deus significa o que, meus irmãos? Significa que as bodas, o casamento, o encontro entre Cristo e a igreja, ele realmente vai se dar, em primeiro lugar, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas não toda a igreja. Talvez você creu já na sua morte e ressurreição com Cristo, mas talvez você vai ficar para ser arrebatado na mid ou na pós-tribulação. Nós vamos ver quem são aqueles que participarão do arrebatamento, arpazo, do rapto na primeira vinda de Cristo. Então tem 3 linhas teológicas que a palavra fala sobre a volta de Cristo, sobre alguns que defendem
os pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, a gente vai analisar daqui um pouquinho, e o pós-tribulacionismo. Só um detalhe aqui, irmão. Isso aqui não interfere, se você crer em uma ou na outra, nada interfere na sua vida de salvação. A gente vai analisar depois com bastante cuidado, para que você então possa se dedicar mais ao Senhor, desejando assim ser participantes da primeira vinda de Cristo na pré-tribulacionismo. Então, aqui, irmãos, primeiro olha os detalhes que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Graças ao Senhor que Ele contou essa parábola. E essa parábola aqui não é algo fictício. É uma história de realidade do reino, do que vai acontecer. Porque Ele está falando aqui realmente da sua noiva e dele mesmo, daquele lindo encontro, como é que vai ser. E no versículo 36 diz assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Essa palavra esperam pelo seu Senhor, ela traz uma ideia de Maranata. A única vez que aparece a palavra Maranata é em 1 Coríntios 16, verso 22, que Paulo diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. E aqueles que amam, Maranata, porque quem ama o Senhor, deseja estar com Ele. Então, Maranata. Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. A igreja primitiva, do primeiro e segundo século, eles saudavam uns aos outros com Maranata. Eles viviam hoje esperando que Cristo voltasse amanhã. Até o apóstolo Paulo ansiosamente também pensava dessa forma. Depois o pensamento dele foi mudado pelo Espírito do Senhor, amadurecendo Paulo. Então ele encontrou muito conforto e muita convicção naquilo que concerne a vinda de Cristo. Queridos, essa palavra aqui no versículo 14, não sei se todas as Bíblias aparecem aí, mas sede vós semelhantes. Essa palavra sede vós é toda a habilidade, toda a capacidade que o Senhor nos providencia para estarmos preparados para o rapto, para o harpazo, para o arrebatamento da igreja. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Eu não sei como que tem sido o teu coração concernente à vinda de Cristo. Eu não sei se há um maranata genuíno e verdadeiro, ou se você ainda tem muitos planos para este mundo. De repente, edificar aqui os seus castelos, os seus projetos. Irmãos, os nossos projetos, se você ler 1 Coríntios capítulo 7, você vai descobrir que tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, tudo, sejam riquezas, sejam propriedades, enfim, tudo, pegue com mão leve. Não firma nessas coisas, porque essas coisas podem procrastinar a tua subida. Talvez você fique mais tempo aqui para ser aperfeiçoado, porque você foi um irmão distraído, ainda que é filho de Deus, mas você foi muito distraído e não vigiou, e não atentou, e não esperou a vinda do Senhor. Temos as nossas responsabilidades, devemos trabalhar, mas olhando para o alto e esperando, não uma grande tribulação, não o iníquo, o homem da iniquidade. Nós não estamos esperando aqui, irmãos, eventos relacionados ao fim dos tempos. Nós estamos aguardando o Senhor. O nosso coração tem que ser totalmente, absolutamente cativado pelo Senhor. O nosso amor tem que estar arrebatado pelo Senhor, nosso coração. Então, vivendo hoje como se Cristo voltasse
amanhã ou à meia-noite. Quando ele vier, claro, se ele voltar hoje aqui para nós, no Japão ele estará voltando às 19h35. Em outros fusos horários que tem por aí. Então vai ter muitas maneiras, porque todo olho o verá. Mas devemos atentar para um fato interessante, irmão, que no primeiro arrebatamento da igreja, a gente vai analisar cada um deles, a palavra fala que ele virá como um ladrão da noite. Ladrão, quando ele vai roubar alguma residência ou alguma outra coisa, ele aparece de uma forma inesperada. Quando as pessoas estão totalmente distraídas ou dormindo, o ladrão vem e rouba. E o ladrão não vai roubar coisas de menos valor. Ele vai em busca de coisas preciosas. Nosso Senhor, como ladrão, ele vai vir buscar aqueles homens e mulheres que são preciosos a ele. Aqueles que obtiveram uma fé preciosa, alcançaram uma fé preciosa. Ele nos deu uma fé, não estou falando daquela fé da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é essa fé da salvação, mas é uma fé concreta que nós podemos obtê-la. Então nós nos referimos há algum domingo atrás sobre esse tema, que a salvação da alma. A salvação da alma é você ter a formação de Cristo no seu interior. É você crescer em santidade, em santificação. Então você vai estar salvando a sua alma. A sua alma está sendo totalmente dominada pelo Senhor da glória. O Espírito se aproprie dos teus pensamentos, das tuas emoções, da tua vontade. E Ele que vai nos instruir, nos aconselhar, Ele vai falar conosco de uma forma intuitiva. Quando nós temos o privilégio, isso não é do dia para a noite, isso não é automático, isso leva algum tempo. Então temos essa fé preciosa, a nossa vida será totalmente dirigida pelo Espírito do Senhor. Hoje muitas vezes nós não andamos, irmãos, no Espírito. Nós estamos no Espírito, isso não tenha dúvida. Se você creu no Senhor, você está no Espírito. Mas às vezes você não anda no Espírito, porque quem governa a sua vida é você mesmo. Você é dono da sua vontade. Não, eu faço isso, não faço aquilo. Você não se importa com muitas coisas do Senhor, né? Então a tua vida é governada por Ele chamado eu, egocentrismo, que o lugar deste eu tem que estar na cruz. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo, Ele é formado em nós, como diz Paulo em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo, Ele ocupe todos os compartimentos do nosso coração, da nossa alma. O dia que nós tivermos um coração inteiramente conquistado pelo Senhor, irmãos, você certamente, junto com o Espírito, desejará a vinda do Senhor. Você vai orar por isso. Irmão, você tem orado para que Ele volte? Eu creio que a maioria aqui não. Entende, irmão? Por quê? Porque nós não estamos importando. O Senhor ainda não é o foco do nosso amor. Nosso amor está, muitas vezes, nas coisas deste mundo. Não é assim, irmão? Mas quando nós começamos a amar o Senhor, irmãos, nada mais nos afetará neste mundo. Nada mais terá valor significativo para nós neste mundo. Nós continuaremos fazendo as nossas tendas, os nossos trabalhos profissionais, mas com foco, com o nosso coração em Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa expressão do coração. Então aqui, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Irmãos, essa é uma necessidade que nós precisamos de ter. Esperar pelo Senhor. Ao voltar Ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta,
logo lá abram. Agora, irmão, olha o 37. Bem-aventurados aqueles servos, não é todos os servos, presta atenção que eu disse aqui que às vezes a gente pensa que é toda a igreja, não é toda a igreja, irmãos, é para aqueles servos que buscam uma vida de maturidade em Cristo, uma vida ascensional, uma vida que o deseje, que o anele. Davi diz, a minha alma tem sede de Deus. Ele disse lá no Salmo 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Então, a nova criatura é uma pessoa de uma coisa só. Paulo disse em Filipenses 3, a partir do verso 12, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Maria, que quedou-se aos pés do Senhor Jesus, lá em Lucas, e Marta, muito atribulada, pedindo para o Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinho? Peça a ela que me ajude. Jesus já foi corrigindo Marta. Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupas com tantas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Que parte que é esta? Assentar aos pés do Senhor e ouvir a sua voz. Porque Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz do Senhor significa ter prazer em escutar a voz do nosso amado Senhor. Entende, irmão? Você tem prazer em ouvir o Senhor? Se nós dissemos que amamos o Senhor, irmãos, eu quando amo uma pessoa, você quer passar tempo com essa pessoa, você quer ficar perto dessa pessoa, quer ficar longe dela. Nós proclamamos que amamos o Senhor. Irmão, quanto tempo você passa com o Senhor? E se não passa, significa que você não o ama, você tem um coração dividido, um coração que do mundo e do Senhor. Então o Senhor se mostrará forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, ou nós somos do Senhor, irmão, ou então nós somos mundanos, mesclados com o mundo. E quando nós mesclamos com o mundo, nós somos aquele pão que não foi virado, que assou só de um lado, né? Oséias 7, versículo 8 e 9 vai dizer exatamente isso. Efraim é um pão que não foi virado. Por quê? Porque ele se mistura com os povos. Então, agora esse versículo 37, irmãos, olha que lindo que é. Bem-aventurados aqueles, não é todos, irmãos, quero que você preste atenção para esse aqueles. Aqueles são aqueles que verdadeiramente são os vencedores com Cristo, que passam por tribulação, e as tribulações é para aperfeiçoá-los, é para moldá-los, para lapidá-los. O caminho da cruz não é coisa fácil, irmão. Para você conquistar a coroa da glória, não é coisa fácil, irmão. Então você tem que aqui avançar no Senhor. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier a volta de Cristo, os encontre vigilantes. Qual é o sentido aqui? A ideia aqui é muito simples, irmãos. Vigilantes, presta atenção que o contexto é aqueles que aguardam pelo seu Senhor. Vigilantes. Então, eu estou aguardando pelo meu Senhor, eu estou a todo tempo olhando para as nuvens, olhando para os céus, sabendo que a qualquer momento Ele voltará para me buscar, ou para nos buscar, aqueles servos. Então, agora veja aqui o que acontecerá com esses servos, irmãos. Vigilantes, não são negligentes, são vigilantes. A ideia de vigilantes aqui é perseverantes, são diligentes,
vigilantes, diligentes. Em verdade vos afirmo, olha aqui, irmão, o que vai acontecer com eles no arrebatamento. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Lembra aquela cena de João 13, quando os discípulos, na última ceia, foram participar ali do lava-pés? O Senhor Jesus colocou todos eles sentados, de repente ele pega uma toalha. Irmãos, essa cena é tremenda, irmão. Ele pega uma toalha, se cinge com aquela toalha, tira a roupa de cima, se cinge com aquela toalha. O Rei dos Seis, o Senhor dos Senhores, e se queda, e se curva diante dos seus discípulos, para lavar os seus pés. Irmão, que cena é aquela? Para pensar um pouquinho. Imagina só, o Criador de todas as coisas se cinge com uma toalha, pega uma bacia de água e se inclina, praticamente de joelhos, para lavar os pés empoeirados de seus discípulos. Irmão, que coisa linda, porque ele tem aquele espírito de servo com S maiúsculo, e ele é servo. A palavra fala, aquele texto-chave de Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mesmo lá na glória, ele não vai deixar de ser servo, porque é o que diz aqui o verso 37. Quando vier os encontra vigilantes, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Irmão, isso aqui é lá na glória. Quando nós adentrarmos os portais eternos, o próprio Senhor vai se cingir, vai nos dar lugar à mesa, e Ele mesmo será quem irá nos servir. Irmãos, você acha que você merece isso, irmão? Mas Ele fará isso para com seus filhos. Queridos irmãos, o Pai que a seu tempo próprio, Ele vai revelar o seu Filho dos céus. E é interessante que é o Deus que nos prepara para esta revelação do Filho, mas à medida em que esperamos nele. Agora, qual é o requisito essencial para você, primeiro, contemplar o reino e depois entrar no reino? João, escrevendo sobre aquele lindo diálogo que teve aquele mestre de Israel, Nicodemos. Nicodemos sabia muitas coisas a respeito de Jesus. Em João 3:1 diz assim, que Nicodemos sabia quem Jesus era, que Jesus veio da parte de Deus, porque ninguém podia fazer aqueles sinais que ele fazia se Deus não fosse com ele. Então havia entre os homens um homem chamado fariseu, Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. Em João 3:10 fala que ele era mestre em Israel. Ele não sabia dessas coisas aqui, porque às vezes a gente fica tão encantado com o céu, com a glória, muito bonito, mas nós temos que apontar o caminho como chegar até lá, né? Às vezes a gente conversa com muitos líderes, com muitos, às vezes aqueles que se dizem evangélicos, mas não tem certeza da salvação, irmão. São obreiros, são profetas, são pastores, são mestres, etc., mas não tem certeza da salvação. Exemplo disso está aqui, claro, na Bíblia. Nicodemos, ele era mestre em Israel, já era velho, ele não fazia outra coisa a não ser ler as Escrituras do Antigo Testamento, contudo ele não sabia uma coisa básica, que era o novo nascimento. Jesus diz para Nicodemos assim, João 3:3, Nicodemos, em verdade te digo que se alguém, ou se aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é tão sério que o Espírito Santo repete novamente em João 3:7. Importa-vos nascer de novo, necessário-vos é nascer de novo, porque sem novo nascimento, tudo isso para nós é muito bonito, é encantador, mas irmãos, quando você falecer,
você descobrir que você não creu como está escrito, que a tua experiência está totalmente divorciada das Escrituras, você creu porque um pregador falou e o pregador disse para você o seguinte: dá um passo à frente, vem aqui na frente, fazendo apelos para aceitar Jesus. Irmão, que história é essa de aceitar Jesus? Nenhum versículo das Escrituras sustenta essa verdade que nós temos que aceitar Jesus. Isso não é bíblico. Isto produz salvação sintética, salvação superficial, salvação que não é verdadeira. Nós não aceitamos a Cristo. Ele que nos aceitou, Ele que nos elegeu, o Pai nos elegeu em Cristo. E para nascer de novo, irmãos, não tem outro caminho. O caminho é Cristo e a sua cruz. Lembra que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 36? Insensato, o que tu semeias não nasce ou não é vivificado se primeiro não morrer. Então, para nascer de novo, tem que morrer. Aliás, a obra já foi feita. Então, você tem que crer que morreu com Cristo, porque senão a justificação não fará parte da sua vida. E ninguém vai entrar agora se não for justificado. Romanos 6, 7 fala: aquele que morreu com Cristo, justificado está do pecado. Agora, se você não creu que morreu com Cristo, você não está justificado, você está a caminho no inferno, já está no inferno, mas você tem bastante catarse psicológica, purificação psicológica de que você é salvo, porque você lê a Bíblia, porque você frequenta uma comunidade, porque você está no meio do povo de Deus e se alegra com o povo de Deus, mas você não é filho de Deus. Para ser filho tem que nascer de novo, tem que trocar o coração, e esse transplante ocorreu na cruz. Ele morreu, mas a mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, afirma que nós também morremos com Ele. 2 Coríntios 5,14, a palavra é muito clara, diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Nessa palavra todos, eu tenho que crer que eu também fui incluído em Cristo, que eu morri junto com Cristo e que Cristo é minha vida pela ressurreição. Recebemos uma nova vida pela ressurreição. 1 Pedro 1,3, que fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês morreram, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já fala da morte e da ressurreição. Então, irmão, a partir do novo nascimento, aí começa a nossa vida de preparo para encontrar com o nosso Pai. É o caminho da maturidade espiritual, do nosso crescimento espiritual, porque após sermos regenerados, o Espírito Santo de Deus que habita em nós irá nos preparar para a segunda vinda de Cristo. A nossa vida relacional com Ele, dia a dia, vai se transformar em algo tão gratificante para o nosso coração, vai ser algo assim que o nosso amado Senhor será tão desejável para nós. Então, irmão, não se esqueça disso, que nós somos a noiva de Cristo, portanto, nós devemos estar preparados para o encontro com o nosso Senhor, porque Ele virá nos buscar como Ele assim prometeu. Abra aqui comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Aqui, irmãos, os versículos 2 e 3. João 14, 2 e 3. Jesus está sendo muito claro aqui para nós, para o nosso coração. Ele disse assim: na casa de meu pai, João 14, 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, você quer descobrir qual é a casa do Pai, onde é a casa do Pai, você tem que ler depois João 2, versículo 16. A casa do Pai é Ele mesmo. O Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai. Lembra que quando Ele estava lá no templo, que expulsou aqueles vendilhões, aqueles negociantes, então eles disseram assim: com que autoridade você faz isso? Destrui este templo, em 3 dias eu o reconstruirei, o edificarei. Então, João vai interpretar para nós que ele se referia ao seu corpo. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Lembra aquele texto, desse que eu já me referi anteriormente aqui? Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está onde?
escondida com Cristo. Escondida com Cristo em Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, em união com Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, vida nova em Cristo Jesus. Então, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmão, o Senhor aqui, Ele é tão gracioso. Quando Ele diz que iria preparar lugar, irmão, tudo que Deus faz é perfeito. Será que Deus deixou algo para preparar depois? Claro que não. Ele falou, eu vou preparar lugar para gerar em nós uma ansiedade, um desejo pela sua volta. Porque, irmãos, você se lembra lá de Mateus, capítulo 25, versículo 34, quando o Senhor, Ele disse assim, escute com bastante atenção, Ele falou para aqueles que iam adentrar a glória, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esse lugar está preparado, mas Ele disse isso aqui para gerar em nós uma ansiedade positiva pela volta de Cristo. E aqui o versículo 3 é lindo, ele disse assim, irmão, olha só, e quando eu for e vos preparar lugar, palavra linda agora, né? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Oh, irmão, que coisa linda aqui. Ele diz que vai voltar, e Ele voltará em breve. Irmãos, nós estamos se afunilando já. O fim de todas as coisas está próximo. E o Senhor Jesus, Tiago fala, depois a gente vai ver o texto, que Ele está com a mão na maçaneta já, da porta para voltar para nos buscar a sua igreja. Então, queridos, um dos detalhes que é fundamentais é esse aqui. Vigie o seu coração, para que você nunca se aparte do bendito noivo. Essa era uma grande preocupação do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, porque neste casamento o Senhor vai casar com uma mulher madura, somos nós uma igreja, mas se nós não formos maduros, nós vamos ficar para trás para sermos aperfeiçoados. E eu disse aqui, algum tempo atrás, que o Senhor já está julgando a sua igreja, tribulação, sofrimento, perdas de muitos irmãos. Ele começou o seu julgamento primeiro com a igreja, diz o apóstolo Pedro. Mas, queridos irmãos, qual será o fim daqueles que não conhecem ao Senhor, dos pecadores? Se é com dificuldade que o Filho de Deus é salvo na sua alma, qual será o fim daqueles que não conhecem o Senhor? Que tristeza, irmão. Então, o Espírito Santo tem a incumbência, Ele não vai forçar, de nos preparar para o encontro com o Senhor. E como que Ele está nos preparando? Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver aqui um texto maravilhoso, irmãos, que vocês, por favor, se atentem para ele, não esqueçam desse texto, que ele fará uma grande diferença na sua vida. Veja aqui que doçura, que maravilha é o Espírito Santo nos preparando como uma noiva pura para um só esposo que é Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus. Irmãos, você parar para pensar, zelo por vós com o zelo de Deus, quão profunda ou quão profundo era o sofrimento do apóstolo Paulo pela a igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, passava noites adentro, orando por cada nome, mencionando cada nome de irmãos da igreja, colocava diante do Pai com lágrimas. Você entende o que é ser um homem maduro, irmão? Será que nós temos essa disposição?
um dia orar por todos os irmãos, pegar o nome de todos eles, colocar diante do Pai, rogar diante do Pai e com lágrimas. Irmãos, percebe que nós somos tão superficiais, irmãos. Percebe que nosso compromisso, nós não temos compromisso com nada, irmão. Temos compromisso com as nossas coisas, com os nossos interesses, que vão se findar aqui, vai ficar aqui. Nós não investimos no reino, irmãos. Então, olha aqui, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, é Ele quem nos prepara, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Irmãos, percebe o cuidado do Espírito Santo aqui? Uma virgem pura. Claro que o Espírito vai trabalhar em nós a formação de Cristo, porque Hebreus 2:11 fala que é Ele quem nos santifica. Lá em Levítico capítulo 20, versículo 26, diz que é o Senhor é quem nos santifica. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós temos a natureza divina deste Pai que é 3 vezes santo. E agora aqui, irmãos, devemos tomar muito cuidado com um detalhe também, que ele fala aqui logo no versículo 3, nós estamos neste mundo, e Satanás, ele fará de tudo, usando seus melhores amigos e amigas para tirar você da centralidade de Cristo, para colocar você no mundo religioso, que você sabe que aquilo não vem do Senhor, mas eu tenho muitas amizades. Irmãos, quando eu criei no Senhor, eu deixei 400 amigos, ou vamos dizer assim, crentes evangélicos, para me reunir com 8 pessoas. Fiquei 10 anos evangélico, eu pregava a Bíblia. Eu era uma pessoa assim que, olha, as pessoas falavam, aquele menino lá, aquilo lá vai ser uma bênção, vai ser talvez um pastor reconhecido no Brasil inteiro, que lá me inchava, né? Olha, eu pregava, nossa, e as pessoas vinham me cumprimentar e eu ficava todo cheio. Mas quando eu criei que eu morri com Cristo, que eu fui sepultado com Cristo, que ali acabou o Claudinho, nasceu o Cláudio, o Morandi, filho de Deus em Cristo, foi diferente. Foi diferente. Parece que o Senhor removeu todas as nuvens que embaçavam os meus olhos, para que eu pudesse contemplar nas Escrituras, em todas as partes dela, Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, irmãos, Ele que fez tudo por nós. E aqui, o Espírito usando o apóstolo Paulo, trazendo para nós uma advertência no versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, primeiro aspecto aqui, requisito, irmão, novo nascimento. Novo nascimento é você morrer e ressuscitar com Cristo. Sem essa experiência, você não é um nascido de novo, você é um religioso. Ah, mas cada um tem uma experiência diferente. Mentira, essa é uma mentira de Satanás. Se a palavra fala, se nós não crermos como está escrito, a nossa crença é uma crença vã, como é que nós podemos ter experiências diferentes? Claro que depois que você nasceu de novo, você vai ter muitas experiências diferentes com o teu Senhor, mas isso vai ficar com você, como o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo então o induziu para que ele falasse das suas visões e revelações do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele não queria falar das revelações do Senhor. Isso foi há 14 anos. Então ele disse assim, conheço, 2 Coríntios capítulo 12, olha só, vira a página aqui da sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Então ele diz assim, irmão, se é necessário, não para ele, irmãos, aqui claro que não é para ele, é necessário para nós, porque o Espírito Santo fez com que Paulo escrevesse isso, inspirado pelo Espírito, de uma experiência que o nosso amado irmão Paulo teve. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém,
Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Claro que ele está falando dele aqui. Então aqui ele já define o que é um cristão. O que é um cristão? É um homem em Cristo. Aqui, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, irmãos, depois que ele teve esta visão do Senhor, este arrebatamento de espírito, irmãos, imagina só se nós tivéssemos uma experiência com o Senhor, bem profunda com o Senhor. Domingo eu queria já fazer abertura, queria pregar, quero falar da minha experiência, né? Paulo, há 14 anos. Ele não queria falar isso porque, ainda que não convém, ele diz no versículo 1, percebe? O que é um homem maduro em Cristo Jesus? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras encantadoras, palavras indizíveis. Ele continua dizendo, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então ele diz assim no 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Agora, irmão, aqui parece até assim interessante, né? Quantas e quantas vezes participei de reuniões de líderes de comunidade, quando muitos dos pastores disseram assim, se eu fosse ignorante, eu também diria a mesma coisa, mas graças ao Senhor, o Espírito tem nos dado discernimento espiritual. Senhor, faz-nos como o apóstolo Paulo, que teve esta visão, um arrebatamento. Aí depois, né, sentamos ali, falei o seguinte, você sabe quando é que Paulo foi arrebatado até o paraíso? Não. Teve uma linda visão? Não, Senhor. Quando que Paulo foi arrebatado? Eu pedi para eles abrirem, lá em Atos, se vocês quiserem acompanhar comigo também, capítulo 14, verso 19. Foi aqui, nesse contexto, que Paulo teve este arrebatamento de espírito, irmão. Presta atenção aqui. Capítulo 14. Aqui eu vou ler alguns versículos. Versículo 19, que diz assim, né, quando Paulo, ele curou aquele coxo lá em Listra, e aqui no versículo 19, está escrito assim, irmãos, depois leia todo o capítulo 14, que é muito lindo, você vai encontrar lições aqui maravilhosas, e aqui no versículo 19 está escrito, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Irmãos, e foi nesse contexto, quando Paulo foi apedrejado, e um detalhe importante aqui, uma das coisas que os judeus sabem fazer é matar por apedrejamento. Então viram que Paulo estava como morto, morreu, se retiraram, todo ensanguentado. Naquele momento foi que Paulo teve um arrebatamento de espírito. Então, cuidado com as tuas orações. Procure saber a vontade do Senhor. Nós queremos ser como o apóstolo Paulo. Mas será que você está decididamente pronto para ser apedrejado até a morte? Para ter este arrebatamento de espírito? Irmão, devemos tomar muito cuidado. A palavra fala em Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Entende, irmãos? Mas, amados irmãos, eu fiz aqui uma breve digressão, quero retornar ao que estamos dizendo sobre a vinda de Cristo. E existem 3 linhas teológicas, as 3 são bíblicas, né, sobre a segunda vinda do Senhor. A primeira delas é pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo crê que a igreja será arrebatada antes da volta de Cristo. O mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo também é bíblico. Muitos defendem a ideia de que haverá 3 anos e meio de tribulação. A grande tribulação, segundo Daniel 9, durará
7 anos. Então, 3 anos e meio a igreja passará pela grande tribulação, então o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Existe uma afirmação bíblica sobre isso. E o pós-tribulacionismo, que afirma que a igreja passará pela grande tribulação e depois da grande tribulação o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Essa também é bíblica. Então temos 3 linhas teológicas. Irmãos, mas agora, parece que abriu uma latinha de minhoca diante de nós. O que fazer então diante dessa circunstância? Qual delas que eu devo crer? Em primeiro lugar, eu quero que você não demova da sua mente que não importa qual que você crê, mas eu quero te dar uma dica aqui, depois. Uma vez que você foi salvo, a tua salvação, ela não vai interferir em nenhuma dessas 3 linhas teológicas. Jesus disse em João 10, 28, afirmando que uma vez salvos, salvos para sempre. Eu lhes dou a vida eterna, João 10, 28, jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna. Então, Ele nos fez filhos em Cristo e Ele não pode nos desfiliar. Então, jamais perecerão, né? Para aquele que de fato nasceu de novo. Agora, a meso-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E o texto, eu não vou citar e nem vamos ler, depois você pode ler na sua casa, é lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 3, que vai mostrar que o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, percebe? Tem outros textos também que dá para comparar, 1 Coríntios 15 com Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que vai falar sobre a meso-tribulacionismo. Agora, o pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento. Ocorrerá a grande tribulação, vai haver a grande tribulação e depois da grande tribulação, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esse aqui eu quero ler junto com vocês, está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 13, de 24 até o 26. Marcos, capítulo 13, de 24 ao 26. Então, assim está escrito. A palavra, ela nos mostra de uma forma tão clara que a igreja passará pela grande tribulação. É os que muitos defendem, né? Aqui Jesus vai voltar após o período da grande tribulação. E o texto é de Marcos 13, de 24 a 26. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, aqui mostra que Cristo virá após a grande tribulação. Agora, irmãos, eu quero atentar para esta aqui, que falar um pouquinho sobre ela, citar alguns textos sobre ela, que a igreja, aqueles irmãos e irmãs que verdadeiramente têm procurado uma vida íntima com o Senhor, uma vida de maturidade espiritual, fiéis ao Senhor, esses serão arrebatados antes da mide e da grande tribulação. Porque a ênfase que é dada na pré-tribulação é muito forte nas Escrituras, irmãos. Em primeiro lugar, o Senhor não pode nos julgar 2 vezes. Ele já nos julgou em Cristo Jesus. Eu queria que vocês acompanhassem comigo Romanos 8, verso 3. Aqui foi o nosso grande julgamento. O nosso pecado foi colocado em Cristo e ali na cruz, no corpo de Cristo, nós fomos julgados. Romanos 8, 3. E a palavra, ela diz assim, olha que interessante: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, olha que palavra linda agora, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, presta atenção, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou, julgou Deus na carne o pecado. Olha para mim aqui agora. Jesus, ele foi crucificado.
Houve um momento que na cruz ele estava pendurado, ele nos atraiu, fomos colocados em Cristo. Quando ele nos atraiu, Deus julgou o meu e o seu pecado no corpo de Cristo. Então Deus não pode nos julgar duas vezes. Agora, irmãos, muitos daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente, esses poderão passar pela mídia tribulação ou pela grande tribulação, porque as três são bíblicas, e as três vão ocorrer, porque Deus não pode mentir. Estão me compreendendo? Então isso é muito sério e muito claro, né? Porque se Ele nos julgou na cruz em Cristo, Romanos 8,1 vai mostrar que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. E agora, irmãos, nós vamos tirar algumas evidências para mostrar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os teleios, os maduros, os filhos de Deus que têm o Filho formado em seu interior. O primeiro aspecto, nós vamos ver um exemplo típico, Noé e sua família. Vocês se lembram que aquela arca era uma figura de Cristo? Irmãos, o que aconteceu naquele contexto lá? Noé, enquanto construía a arca, ele era o pregador da justiça, diz o apóstolo Pedro. Vai chover gente, isso, aquilo, mas o povo não atentava. Então, quando Deus mandou o dilúvio, primeiro o Senhor colocou eles na arca, e naquele contexto tinha 2 milhões de pessoas, foram salvas 8 pessoas, Noé e sua família, e eles foram colocados dentro da arca. Quando Deus fechou a porta, eles estavam seguros já tinham, vamos dizer, sido arrebatados para a arca, estavam em Cristo. Então Deus julgou o mundo antigo, mas eles estavam já fora do perigo. Estão me compreendendo, irmão? Então isso é muito interessante. Agora, queridos, abra aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 36 a 39. Eu quero ler aqui esses versículos, que eles são fundamentais. Mateus, capítulo 24, de 36 a 39. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora, olha o 37. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a ideia aqui é que a igreja será arrebatada antes que venha o mal. Está tão claro. Quero que você preste atenção nisso, neste fato aqui. Noé primeiro foi tirado de sua família, depois veio o dilúvio. Assim será na vida do Filho do Homem. Primeiro que ele vai arrebatar a sua noiva e depois trará juízo sobre este mundo. Mas existem muitos irmãos que ficarão aqui ainda, que já creram na sua morte e ressurreição em Cristo, que já são filhos de Deus, mas viveram desapercebidos, ficarão para serem aperfeiçoados, amadurecidos. E aí, irmão, esse amadurecimento poderá ser até com uma perda da sua própria vida. Podem ser decapitados, porque vai ter um governo mundial, e se você fazer oposição ao governo mundial, você será morto. Não tenha dúvida disso, irmão. Não tenha dúvida disso. O mundo já está fazendo que a nossa mente aceite criancinhas que perdem o braço com uma bomba. A gente vê aquelas valas de pessoas sendo enterradas. Para nós é normal. Você está comendo o teu lanchinho ali na frente da TV e vendo aquelas catástrofes de guerras, e aquilo não faz efeito mais na sua mente. Então, quando isso ocorrer, você já está preparado para não sentir mais compaixão de pessoas sofrendo e morrendo. Mas talvez você, para ser aperfeiçoado, se ficar, você terá que ser moldado com o sofrimento da sua própria vida, né? Como aquele ladrão da cruz. Ele foi aperfeiçoado, ele morreu ali na cruz, pernas quebradas, imagina ali sofrendo. Aí os soldados falaram assim: olha, eles estão vivos ainda,
pega lá o machado, a marreta e quebra as pernas deles para eles morrerem logo. Imagina, irmão. Um lá resistiu, e uma outra já era do Senhor, não importava mais. Então, eles morreram. Então, queridos, esse aqui é uma figura no Antigo Testamento de Noé. Mas você se lembra de Ló também? Ló, ele saiu de Sodoma e Gomorra. Quando Ló e sua família saiu, Deus julgou Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Mas primeiro Ló saiu. Noé entrou e Ló saiu. Percebe? Então isso indica o que, irmãos? Que primeiro a igreja vai ser arrebatada, para depois vir o julgamento com fogo sobre este mundo. Queridos, então, abra agora em Isaías 57, versículo 1 e 2. Aqui vai mostrar, irmãos, é a mesma palavra para arrebatamento, aqui em Isaías 57, verso 1, ela é harpazo. Mesma palavrinha que aparece para arrebatamento, aqui no hebraico. Isaías 57, verso 1, diz assim, palavra do Senhor. Vamos ler com bastante cuidado, irmão. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Percebe? Então, o Antigo Testamento todo ele fala que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Para quê? Verso 2: e entram na paz, descanse no seu leito os que andam em retidão. É a virgem pura, preparada para as grandes bodas do Cordeiro. Irmãos, a vinda de Cristo antes da grande tribulação é um evento iminente. Como é que nós sabemos disso, irmãos? Porque ele pode voltar a qualquer momento. Deixa eu ler mais um texto com vocês aqui em Marcos, capítulo 13. Agora vamos nos deter um pouquinho no Novo Testamento e ler alguns textos aqui, para nós partirmos para o encerramento. Eu não vou comentar muito, quero ler agora, vou ler só Bíblia agora. Aqui, irmãos, capítulo 13 de Marcos, versículo 33 a 37, que diz assim, ó, presta atenção, olha a advertência do Senhor aqui: estai de sobreaviso, vigiai e orai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, a ideia aqui de iminência, inesperadamente, não vos ache dormindo. Então vigiai e orai. Irmãos, não se distraia de Cristo. Estamos vivendo o tempo do fim, e você tem escutado essa palavra hoje, entenda que é da parte do Senhor, porque nós estamos lendo aqui apenas Bíblia. Agora nós vamos citar alguns textos aqui, que vai mostrar claramente que o nosso foco deve não ser a grande tribulação, o homem da iniquidade, mas olhar para o céu e esperar o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que vai buscar a sua igreja. Nós não estamos esperando, irmãos, a grande tribulação, nós não estamos esperando o anticristo, o homem da iniquidade, o governo mundial. Nós estamos esperando o nosso Senhor, que nos comprou, pagou um alto preço por nós, e a Bíblia está cheia de evidências. Por exemplo, abra lá comigo em 1 Coríntios, quero pedir aos irmãos que sejam bem rápido, que só tem apenas 4 minutos para citar 10 textos, aqui no Novo Testamento, que vai mostrar essa realidade. 1 Coríntios 1, versículo 7, diz assim a palavra: de maneira que não vos falte nenhum dom. Agora veja a palavra que aparece aqui: aguardando vós a revelação ou a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim,
para ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que aguardar, não o anticristo, o homem da iniquidade, mas Ele, o nosso próprio Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos lá, irmãos, para nós verificarmos que estamos aguardando a Ele, não outra coisa a não ser o nosso amado Senhor. Filipenses 3, versículo 20, que diz assim, olha que interessante: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Ele virá nos buscar. Nós aguardamos a Ele. Irmão, você tem aguardado o Senhor? Você tem olhado para o céu e dito, Maranata, vem Senhor Jesus? Então, irmãos, comece a contemplar mais no seu coração esse Maranata, a volta do nosso amado Senhor. Abra aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que vai ter uma grande tribulação, vai ter uma grande ira vindoura a este mundo, porque esse mundo já está julgado, mas a igreja será arrebatada antes desta grande tribulação. Então, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10 diz assim, palavra linda aí, e para aguardardes dos céus, porque Ele está lá, Ele vai voltar, aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Está tão claro, irmãos. Preste atenção que a Bíblia está dizendo, irmãos. Então, a ênfase na pré-tribulacionismo é muito forte nas Escrituras Sagradas, mas vai subir aqueles irmãos que são maduros. Queridos, se nós, de fato, esperássemos uma grande tribulação, o homem da iniquidade, nós teríamos advertências nas Escrituras Sagradas sobre esses eventos futuros. Mas nós temos, a palavra fala de uma bendita esperança. Abra em Tito, capítulo 2, versículo 13. Olha que lindo versículo nós vamos encontrar aqui. Tito 2, verso 13. Irmãos, isso aqui deve gerar no nosso coração uma profunda alegria, uma maravilhosa alegria. Tito 2, versículo 13, que diz assim, aguardando a bendita esperança. Nós não aguardamos, irmãos, a grande tribulação, o homem da iniquidade, o anticristo. Nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olhando para o céu e esperando que Ele volte para buscar a sua igreja. Abra em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Como eu disse, eu não vou ter tempo para comentar, mas depois os irmãos façam os vossos estudos em vossas casas. Hebreus 9, 28, a palavra de Deus diz assim, preste atenção, irmão, olha que coisa linda, queridos. Diz assim, o versículo 27 é muito lindo também. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá, segunda vez, sem pecado, para quem? Aos que o aguardam para a salvação, para a sua volta, para buscar a sua igreja. Vamos abrir aqui em Tiago, capítulo 5. Irmãos, como é gostoso ler esses textos, irmãos, como faz bem para o nosso coração. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7, aqui vão perceber que ele já está com a mão na maçaneta para vir buscar a sua igreja. Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixais um dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Ele está às portas, irmãos, está com a mão na maçaneta já, para vir nos buscar. Irmão, você está preparado para encontrar com o Senhor? Você já creu na sua morte e ressurreição com Cristo? Irmãos, não se iluda com este assunto de que você aceitou Jesus. Você tem que crer que você morreu com Cristo. Olha aqui, irmãos, que conforto temos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 18, por isso que eu disse para vocês, que se tivéssemos que passar pela grande tribulação,
que tivéssemos que enfrentar o anticristo, que tivéssemos que enfrentar o homem da iniquidade, quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, nós teríamos advertências na palavra, mas nós não temos, nós temos consolo, temos conforto. E Paulo, ele disse assim no verso 16, por 1 Tessalonicenses 4,16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui, sabe o que ele coloca no versículo 18? Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Se houvesse aqui, tivéssemos que enfrentar a tribulação, ele escreveria assim: olha, vamos encontrar com o Senhor, mas fiquem advertidos, a tribulação vai vir sobre vocês, mas o Espírito vai fortalecer vocês, vocês serão vencedores. Mas não, irmãos, ele traz para nós uma palavra de consolo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Vamos, irmãos, que o nosso horário já está estourado. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, a Bíblia, ela diz assim, de uma forma tão clara para nós, irmãos. Apocalipse 3, verso 11: venho sem demora. Ô irmão, já passou 2000 anos, ele não voltou ainda. Você não percebe que o Senhor está às portas, que Ele está voltando? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 22, vamos ler alguns versículos desse capítulo aqui. Olha o versículo 7, Apocalipse 22, verso 7. De novo, uma linda promessa do Senhor que diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é as profecias que os profetas vêm anunciar para você. Deus está me mostrando na tua vida aquela coisa. Cuidado com isso, irmãos. As profecias estão aqui registradas e só falta 20 profecias para serem cumpridas. Só falta 20. Um dia vamos analisar todas elas. Olha aqui agora o versículo 12 desse mesmo capítulo: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora olha o versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E o versículo 20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos proporciona, para abrirmos as Escrituras e meditar naquilo que o Senhor tem para nós, essa bendita porção. Pai, que os nossos corações sejam recriados, nossos corações sejam conquistados. Pai, nos conquiste para Ti mesmo, Pai. Não permita que nada neste mundo roube o nosso coração, roube as nossas afeições do Senhor. Tem misericórdia de nós como Sua igreja, Pai. Nos prepara pelo Teu Espírito para aquele grande dia, para aquele grande evento. Frutifica a Tua palavra em nossos corações. E em Cristo nós oramos. Amém.